Nós vamos falar dos preparativos que o produtor deve se atentar para iniciar a safra de café que está prestes a acontecer. É importante a gente fazer essa preparação da pré-colheita para que não aconteça da gente ter imprevisto durante o período que a gente estiver já colhendo, né? Você diminui o seu tempo, você diminui os seus custos, porque estando tudo funcionando, você não vai perder tempo com um funcionário parado, ou até mesmo uma máquina, ou gastar dinheiro com seu tempo buscando uma peça, uma coisa para dar uma manutenção. Então, todo esse trabalho ele é importantíssimo você começar com um período de, no mínimo, 30 dias de antecedência. A gente normalmente, nesse mesmo período de pré-colheita, a gente faz uma base mais ou menos do período que a gente vai ficar colhendo o café, quantos profissionais vai precisar mais ou menos, e a gente já se programa para estar fazendo a contratação, né? E a parte de APIs a gente compra também, como luva, bota, capa de chuva. A gente compra isso aí através da nossa associação aqui, que a gente adquire com preço mais acessível. A estrada ela tem que estar em boas condições para que você tenha acesso ao local onde que você está colhendo o café, para você retirar esse café, levar trabalhador, né? Então, estradas de preferência roçada, às vezes em algum lugar você até botar uma areia lavada, um cascalho, para você ter uma acessibilidade boa, né? Um outro detalhe que o produtor tem que estar atento é com relação à lenha. A lenha, no caso específico, o produtor já tem que ter um cuidado não 30 dias antes, mas às vezes pelo menos 3 ou até 6 meses antes de preferência. Porque a lenha, para o processo de secagem, ela deve estar seca e, de preferência, armazenada em local coberto onde não molha. Isso vai interferir no processo de secagem de café, porque você vai ter fumaça. Se você tiver uma lenha molhada, você vai ter fumaça, né? Isso pode interferir na qualidade do café, né? E no próprio meio ambiente. Então isso é uma preocupação importante. Tudo que você faz de manutenção, ele vai te trazer um rendimento. No período da colheita, você não vai correr o risco de perder a qualidade do seu café, porque para ter qualidade no café você depende das máquinas. Depende da mão de obra humana, mas também as máquinas são essenciais, que sem elas a gente não consegue beneficiar os cafés. Um outro aspecto importante que o produtor precisa levar em consideração é dar uma manutenção nesses equipamentos pré-colheita. Quais são essas manutenções? Por exemplo, seria o caso de uma correia, de ele às vezes trocar uma correia, a correia resseca de um ano para outro, às vezes pega insolação direta. Então é necessário que ele faça uma manutenção, verifique se essa correia realmente ainda tem possibilidade de uso. Providenciar para cada equipamento ter uma correia reserva, porque se ocorrer o caso de uma correia dessa arrebentar durante a safra, ele tem uma correia para trocar, principalmente se for no final de semana, né? Prestar muita atenção com relação, por exemplo, às graxas, dos rolamentos de todas as máquinas, e todas as máquinas têm rolamento, né? Às vezes trabalha com alta temperatura ou com baixa temperatura. Nós temos graxas específicas para baixa temperatura e para alta temperatura. No caso de alta temperatura especificamente, como é o caso, por exemplo, do ventilador, do secador de café, em que você tem que ter uma graxa específica que resiste a uma temperatura acima de 100 ou até 200 graus Celsius, né? Porque senão ela vai derreter e vai danificar o rolamento. É necessário, por exemplo, no caso do secador no mancal de bronze, você ter um engraxamento ali diário, né? Então verifica, a gente tem manutenção diária, a gente tem manutenção que a gente tem que dar às vezes a cada 15 dias ou a cada 20 dias, como é o caso dos rolamentos, por exemplo, do ventilador, que aquece muito. Às vezes você tem que dar uma compensação de graxa durante esse período. E existe aqueles rolamentos que trabalham em baixa rotação que você pode fazer, né, uma manutenção anual. Mas é muito importante o produtor estar atento, né? Ele ter um rolamento sobrando, ter uma correia sobrando, para em caso de emergência ele não estar desprevenido durante o processo da safra de café. Uma outra coisa importante, né, pensando em segurança do trabalhador, né, do operador das máquinas também, tá atento, por exemplo, uma proteção de correia que você não pode deixar, porque pode acontecer um acidente de trabalho, né? Então tem que estar atento para isso, né? E também você, na hora de adquirir um equipamento, seja, por exemplo, um rolamento, uma correia, de preferência adquirir equipamento de boa qualidade, porque isso te dá uma segurança na hora do trabalho, da colheita, em que você basicamente não pode parar.
produtor também tem que ter uma atenção especial nos equipamentos, começando pelo conjunto de lavador e despolpador de café, ou seja, o conjunto via úmida que a gente chama. A preocupação, por exemplo, nesse ambiente, como é um ambiente que você trabalha com água, é necessário uma manutenção diária desses equipamentos com relação à limpeza deles, você não deixar resíduo de café lá dentro, resíduo de uma terra, uma areia, né? Então você tem que manter a limpeza, porque isso pode interferir na qualidade do café. Uma coisa também muito importante, se esse equipamento necessitar, você fazer uma reforma no período da entre-safra, né? Fazer uma limpeza, aplicar um antiferrugem, né? Ou até pintar o equipamento, né? Para ele ter uma maior durabilidade e uma vida útil maior, né? No caso do descascador de cereja, você tem o descascador e você tem o separador de casca, é importante você manter esse equipamento limpo todo dia, fazendo uma lavagem do equipamento, né? Porque isso pode interferir diretamente na qualidade da bebida do café, né? Quando você passa já para o secador de café, no secador de café os cuidados importantes são a temperatura. Você trabalha com a temperatura baixa no secador, você tem uma fornalha em bom estado de conservação. Se ela for de tubo, que esse tubo não esteja furado. Se estiver furado, você tem que trocar, dar manutenção. Já no terreiro, né, o produtor tem que tomar alguns cuidados com relação à manutenção. Por exemplo, às vezes uma pequena fresta que tem no terreiro em que armazena café, é necessário ter o cuidado especial, às vezes uma manutenção. Se o terreiro, por algum motivo, recebeu uma incidência de chuva que está sujo, fazer uma limpeza, passar até um cal se necessário for, né, para você fazer uma desinfecção desse terreiro de cimento, né, principalmente se ele é a céu aberto. A preocupação dele deve ser, por exemplo, com uma lona, ver se a lona não está furada, né? Se tiver furada, tem que fazer a correção, ou às vezes até troca da lona, né? O processo de armazenagem. É importante o local estar limpo, né? De preferência bem limpo, né? Aonde o produtor vai armazenar o café, de preferência você ter um local em que você tem um estrado de madeira, ou até a própria palha do café, como ela tem um grau de umidade de 12%, pode ser utilizado. Então são procedimentos simples, mas que o produtor tem que tomar esses cuidados para manter uma boa qualidade do produto final. Isso vai propiciar o produtor ter uma garantia de que ele não errou, que ele procurou fazer o mais certo possível, e isso vai propiciar a ele um café de boa qualidade, que no final vai traduzir em rentabilidade econômica para o produtor no final do ciclo produtivo dele. Nós não podemos esquecer que café é uma bebida, né? Ou seja, é um alimento, e como alimento nós temos que dar segurança alimentar durante todo o processo de trabalho, desde a colheita até o produto final ao consumidor. O Incapé é como se nós temos nosso amigo aqui, o César, que é da região de Marechal Floriano. Qualquer doença que nós temos, qualquer problema, a gente recorre a ele e ele sempre dá uma manutenção a gente, sempre socorreu a gente na hora que a gente precisa. Depois das orientações, cada ano você melhora, né? Que você vai passando, o tempo vai passando, você vai aprendendo. E como o café é um período curto, ele madura e se você não colher ele maduro, você não tem como fazer um café de qualidade, você tem que se preparar, né, com antecedência.